Olá, muito boa tarde, nossos queridos alunos. Essa aula é a nossa aula de revisão do material de campo elétrico. É necessário, para que você entenda essa aula detalhadamente, que você assista a aula de força elétrica, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, não dá para entender absolutamente nada. De qualquer modo, sejam muito bem-vindos, anotem tudo detalhadamente, tá bem? Essa aula é voltada para o Enem e também para o CIS e o PSC da Universidade do Estado do Amazonas. Muito bem, vamos lá. Observe nessa foto aqui. Essa foto, ela demonstra, de maneira bem simples mesmo, essas linhas, que nós chamamos de linhas de força. Millikan, que foi um dos descobridores dos elétrons, ele percebeu a sua existência não só por meio das manchas dos raios catódicos que Thomson, quando fez a sua descoberta e criou seu modelo atômico, fez, mas ele analisou que elas formavam campos elétricos, linhas de força entre o polo elétrico positivo e o elétrico negativo, e isso são os elétrons andando. Mas como poder visualizar isso? Ele fez uma experiência parecida com essa que vocês estão vendo na imagem. Isso aqui é água, isso aqui são pequenas partículas que a gente pode utilizar como pólen. Pólen é aquele pólen de planta. Aqui você tem a parte positiva, aqui você tem o polo positivo, aqui você tem o polo negativo. E aqui, formando entre eles, quando você vai colocando pólen, formando linhas de força muito específicas. Essas linhas de força, elas dependem do que nós chamamos elas são o que nós chamamos de campo elétrico. E o campo elétrico é exatamente muito parecido com aquilo que está, pelo menos no nosso conhecimento básico. É um campo que existe a partir de uma carga elétrica, de uma fonte elétrica. E ao redor dela, você vai formando esse campo. Observe essa segunda foto aqui, que são feitas com limalhas de ferro. Aqui eu tenho um polo positivo, aqui eu tenho um polo negativo. E você vê claramente as linhas de força indo para cá. É muito lindo, é muito bacana isso daqui. O interessante é que quando eu tenho duas cargas positivas ou tenho duas cargas negativas, essas linhas de força, elas se repelem, que é o que acontece aqui. O que acontece é que isso aqui eu tenho uma carga 1 e aqui eu tenho uma carga 2. Deixa eu colocar isso aqui bem simples. Aqui eu tenho uma carga 1 e aqui eu tenho uma carga 2. E, obviamente, existe uma força de repulsão entre elas. O objetivo da aula de hoje é estudar essas linhas de força. Estudar como esse campo elétrico ele afeta as coisas à sua volta. Tomem cuidado. Quando nós falamos campo elétrico, nós estamos falando de cargas elétricas em movimento. Isso vale para qualquer caso. Do nosso Wi-Fi, da nossa onda de rádio, do nosso carro, do, 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 da carga elétrica, do campo elétrico, que, por exemplo, a tua chapinha, ela provoca. Então, tudo isso são os campos elétricos que nós temos no nosso dia a dia. E dependendo da distância que ele se encontra com um determinado corpo, você vai ter um determinado efeito. É isso que nós vamos estudar agora. Vamos dar uma olhada. Imaginemos uma carga Q, e ela exerce num ponto P uma força elétrica, ou de atração, ou uma força elétrica de repulsão. Essa força elétrica dessa carga Q, ela pode ser determinada por essas fórmulas que nós já estudamos anteriormente, né? Que força elétrica é igual a K0 multiplicado pela carga Q, multiplicado pela carga Qzinho, porque aqui vamos dizer que eu coloco uma carga Qzinho, dividido pela distância ao quadrado que separa. Acontece, senhores, que isso aqui, esse K0 multiplicado pela carga, dividido pela distância ao quadrado, é o que denominamos E, que é o que nós chamamos de campo elétrico. É por isso que podemos escrever que força elétrica, na verdade, é igual a campo elétrico exercido por uma determinada carga, multiplicado pela carga que está sendo colocada num determinado ponto. É como se fosse um ímã, em que um ímã é a força de atração ou repulsão que esse ímã exerce sobre um pedaço de prego, por exemplo, que está aqui numa determinada distância. Nesse caso, a gente está falando de carga elétrica, não necessariamente de força magnética. São coisas diferentes, é só para fazer uma relação. Seja como for, a fórmula é essa: força elétrica é igual a campo elétrico multiplicado pela carga. E o próprio campo elétrico, a definição de campo elétrico, que é a atração ou repulsão elétrica exercida por uma determinada carga elétrica, é igual a K0, que é constante eletrostática,
multiplicado pela carga desse ponto, dividido pela distância ao quadrado que ele se encontra do ponto de referência. Tomem cuidado com um pequeno detalhe. Quando a gente fala de força elétrica e campo elétrico, são duas forças que existem dentro do sistema de atração e repulsão entre duas partículas. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma carga Q e aqui uma carga Qzinho. Vamos dizer que os dois são positivos. Q vai ser maior do que zero. Então, aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto P, eu tenho uma força elétrica. Respira, bacana. De repulsão. É chamada força elétrica de repulsão porque cargas opostas se repelem. Respira. Aqui, por causa dessa carga, eu tenho o quê? Eu tenho um campo elétrico na mesma direção e sentido dela. Porque campo elétrico é a interação. O campo elétrico é a interação que eu exerço. Eu, que sou a carga, pratico é o ponto. E sempre é desta direção, ou seja, do ponto da carga que se encontra para você. A força elétrica é uma análise vetorial, que pode ser de atração ou de repulsão. Por exemplo, nesse outro caso aqui, eu tenho uma carga Q e tenho aqui um ponto, P. Só que essa carga ela é negativa, menor do que zero. Como aqui tem uma carga e como aqui tem um ponto, e existe uma distância entre esses dois, existe uma força elétrica, lógico. Quanto que vale essa força elétrica? Um é positivo, outro é negativo, força de atração. A gente coloca o vetor para cá. E quanto que vale o campo elétrico? Como eu te falei, o campo elétrico, várias vezes, o campo elétrico é sempre uma força de campo, que vai do ponto que ele se encontra até o cidadão ali. Ficou claro aqui? Então é desse jeito que a gente relaciona. Não esqueça uma coisa óbvia, né? Força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção, mas só vão ter a mesma direção e sentido quando tiverem o mesmo sinal, a mesma carga. E vão ter sentidos opostos quando tiverem sinais opostos. Vamos dar uma olhada aqui nessa aplicação e ver como funciona isso na prática. Vamos lá. Sou eu quem fala? P23. Uma carga elétrica pontiforme de 10 elevado a menos 9 coulombs, ao ser colocada no ponto P de um campo elétrico, fica sujeita a uma força de intensidade igual a 10 elevado a menos 2 newtons, vertical e descendente. Vertical para baixo, né? Determine, letra A, a direção, a intensidade, direção, sentido vetor campo elétrico. E letra B, intensidade, direção, sentido da força que atuaria sobre uma carga pontiforme, igual a 3 microcoulombs se fosse colocada em P. Então, é bem simples, né? É uma carga aqui, vertical, descendente. Normalmente, o nome disso é para baixo, tá? Então, vamos lá, letra A. Ele quer o campo elétrico. O que que eu ensinei para vocês? Que força elétrica é igual ao campo elétrico multiplicado pela carga colocada no ponto. Qual foi a carga que a gente está trabalhando? Ele disse que uma carga elétrica pontiforme de 10 elevado a menos 9 coulombs, ao ser colocada num ponto P, ou seja, colocada aqui, né, no ponto P, ela exerce uma força elétrica de intensidade igual a 10 elevado a menos 2. Força elétrica igual a 10 elevado a menos 2 newtons. E a carguinha é 10 elevado a menos 9 coulombs. Determine o campo elétrico. Ele quer que ache o E. Tá bom. Força elétrica igual a quanto? Força elétrica é 10 elevado a menos 2. Campo elétrico é sabe Deus. Quanto que vale a carga? 10 elevado a menos 9. Esse campo elétrico vai ser igual a quanto? 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 9. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai o expoente. Vai ficar menos 2 mais 9, vai ficar 10 elevado a sétima newton por coulomb. Tudo bem? É porque está aqui, olha, a unidade, campo elétrico, é igual a força elétrica dividido pela carga. A força elétrica é dada em newton e a carga é dada em coulomb. É por isso que a unidade ficou newton por coulomb, tá? Isso foi a letra A. Letra B. A intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que, que atuaria sobre uma carga pontiforme igual a 3 microcoulombs. 3 microcoulombs significa 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Se ela fosse colocada no ponto P. Então, eu tenho a carga aqui,
carga, aí tem um campo elétrico que ela vai exercer aqui no ponto P. Essa carga, não importa, essa carga está 10 elevado a menos 6 coulombs, ela tem o mesmo sinal. Significa que o campo elétrico continua sendo vertical para baixo, claro, e a força elétrica também vai ser para baixo, porque positivo com positivo repele. Ficou claro? Então, ficou claro, Maria? Então, qual a fórmula mesmo? Força elétrica igual a campo elétrico multiplicado pela carguinha. Quanto que vale a força elétrica? Boa pergunta. Essa é a pergunta do problema, aliás. Quanto que vale a força, né? Quanto que vale o campo elétrico? O campo elétrico eu já descobri no item anterior. O campo elétrico, ele depende pura e exclusivamente da carga principal, que no caso 10 elevado a sétima, multiplicado pela carguinha. Quanto que é a carguinha que ele colocou? 3 vezes 10. É 3 vezes 10 elevado a menos 6. Então, essa força elétrica vai ser igual a quanto? Essa força elétrica vai ficar 3 vezes 10 elevado a 1. Essa força elétrica é igual a 30 newtons. Uma palavra de cautela. Quando eu falo campo magnético, tem que entender campo magnético como se fosse uma força de interação que depende exclusivamente da carga principal. Tenta imaginar uma máquina de lavar com problemas, está dando uns curto-circuito. Ela tem um campo magnético ao redor dela. Se colocar um preguinho ou se colocar uma batedeira do lado, o campo magnético vai ser a mesma, sempre. Porque depende apenas, digamos, da máquina de lavar que produz aquele campo magnético. A interação que ela faz com os outros pontos depende da distância, depende do material que ele é feito, depende de uma série de fatores. Mas o campo magnético produzido pela máquina de lavar, por exemplo, vai ser sempre constante. O campo magnético produzido pela tela de TV, que tu pode sentir quando tu coloca o teu braço ao redor dela, é constante. É lógico, quanto mais perto tu tiver, lembre-se, isso aqui é distância, é inverso da distância ao quadrado. Significa que quanto menor a distância, mais forte vai ser esse campo elétrico. E quanto mais longe você se encontrar, é o inverso do quadrado, mais fraco ele será. É uma questão óbvia. A interação depende de ti. Agora, o campo magnético de um determinado material, ele é constante. É por isso que a gente fez esse exercício, a gente fechou o campo magnético, respira. E depois descobrir as forças envolvidas em cada caso. Ficou claro o que eu falei? Bora fazer mais. Não, bora fazer mais outra. Não. Bora verificar agora campo elétrico de várias cargas pontiformes. Vamos examinar.